Saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu quero agradecer a Deus pelo rico privilégio de poder, mais um ano, poder fazer parte das festividades da UMADESC. E para isto quero externar a minha gratidão a Deus, ao pastor Ailton José, presidente da igreja, e obviamente ao seu legítimo representante, pastor André Alencar, com a sua muito digna esposa, irmã Kessia, e a todo o corpo ministerial, a igreja, a coordenação jovem, que Deus vos abençoe. Quero agradecer a Deus pela vida do meu companheiro, o presbítero Vanderlei, que se predispôs a estar comigo, como também ao diácono Nelsinho, a Daça, considero-os como filhos, a Isadora, como também Raylan, que tem nos dado a honra de revê-los. Obviamente, agradecendo a Deus pela vida do Canção e Louvor, irmão Cláudio, irmã Zélia, time, é muito bom revê-los, e a toda a família, e fazendo reverência às autoridades constituídas, senhor digníssimo, excelentíssimo senhor deputado, senhora deputada, a toda a sua comitiva. Muito bom estar no vosso município, no vosso estado. Obrigado por nos dar o privilégio de estar em uma cidade tão bem representada. Queridos, eu quero tomar por base este texto do tema, mas eu gostaria de ler 3 passagens para assim dar identificação ao que eu quero falar. Quero ler 3 passagens bíblicas para debruçarmos sobre o mesmo sentido, mas o tema nos leva e nos propõe a isto. Primeiro texto está na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 22. Segunda carta do apóstolo Paulo, está escrito no capítulo 1, versículo 22. O qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Segundo, na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 5. Ou cuidais vós, que em vão diz as Escrituras. Quando Tiago está falando isso, o Espírito que em nós habita tem ciúme. Apocalipse capítulo 2, versículo 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Queridos, eu quero tomar por base esse texto para falar-lhes acerca do privilégio que nós temos de pertencer a esta promessa e de viver um momento especial. Quando nós analisamos as 3 mensagens, os irmãos observam que elas vão abranger o primeiro século da igreja na história cristã. Paulo vai estimular os irmãos de Corinto, que tinham perdido a esperança da volta de Jesus, levados pela influência de uma linha teológica, filosófica, melhor dizendo, vindo do estoicismo e dos epicureus, que dizia que não havia vida após a morte, e, consequentemente, não há ressurreição. E se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou e não há esperança de sua volta. Na segunda passagem, Tiago vai estimular aos irmãos dispersos por toda a região a resistir às tentações e às paixões ilícitas, porque o Espírito que em nós habita tem ciúmes de nós. E João vai terminar o primeiro século falando acerca de até. A palavra até
ela expressa um limite pós, ou um tempo pós-limite, até que. Então, quando nós analisamos os três contextos, quero pedir a vossa permissão para contextualizar a Bíblia e a nossa história e o nosso tempo. Observem que Paulo diz que Deus nos selou e nos deu o Espírito como penhor, um primeiro pagamento que dá garantia de efetivação da transação ou do acordo, o selo, o penhor. Querido, eu vou contextualizar a Bíblia dentro do contexto cultural, para você entender. Estou falando para jovens. E falando para jovens, os irmãos hão de convir que o primeiro projeto instituído por Deus de forma coletiva para anunciar as suas grandezas à terra e por meio dele levar todos os seres humanos a Deus de volta, foi Israel. E quando Israel recebeu a lei, quando Israel recebeu da parte de Deus como se deveria comportar-se, Deus dá o melhor a Israel. Até que a lei e o contexto tradicional fazia que com a nova geração fosse preparada desde a tenra idade. Por isso, a dificuldade de um judeu, ou seja, afastar-se do que aprendeu. O próprio Salomão traz a público, quando ele traz a escritura, Provérbio 22:6, salvo engano, que diz: ensina a criança o caminho em que se deve andar, porque até quando ele envelhecer, não vai se desviar. Então, com base neste princípio de formar uma geração que não desistiria, que permaneceria naquilo que recebeu, naquilo que guardava, então todos os judeus tinham a preocupação de formar os seus filhos, tanto masculinos como femininos, dentro de um contexto que a história chama de Beit Talmud. O Beit Talmud, ou Talmud, que a palavra Beit é casa, Talmud é o ensino, é a instrução, é o aprendizado, baseado no contexto judeu. Então, a partir de 5 a 6 anos, esta nova geração começava a ser formada dentro do conceito do judaísmo, com o propósito de reter, de guardar o que aprendeu, porque mesmo a velhice, mesmo a dificuldade, não ia tirar deles o que eles tinham. Então, observem que a partir daqui, eles começavam a aprender neste primeiro período, que ia de 6 a 12 anos. O primeiro era a lei. Então, neste período, os jovens, que é a idade inicial, digamos assim, no primeiro contato com o aprendizado, com a instrução, eles aprendiam 3 linhas de guardar o que tem. Primeiro, a lei de Deus, porque guardando a lei, está agradando a Deus. Aprendendo a lei, não vai se desviar dela. Então, em segundo lugar, os pais ensinavam os filhos e as mães as filhas. Eles ensinavam a lei, quando eles, no mesmo contexto, ensinavam o comportamento. Então, um jovem judeu ou uma jovem judia, dentre de 6 a 12 anos, ele já aprendia a lei, os seus principais pontos, aprendia como se comportar um judeu, e em terceiro, o alimento, o que devia e o que não devia, o que era limpo, o que era imundo. Então, tudo estava dentro destes primeiros 6 anos. Eles tinham este aprendizado. Eles guardavam o que recebia dos pais. Quando eles completavam 12 anos, as meninas iam até aqui, faziam o bar mitzvah e voltavam para casa. Mas os jovens não. Os jovens continuavam dentro da intelectualidade. Por quê? O sonho de um pai judeu era ver o filho, sobretudo levitas, se tornar mestre da lei de Moisés. Então, com 12 anos, eles iam para a sabatina, aonde os mestres ia chamá-los, ia fazer pergunta do que eles aprenderam. Então, conforme o desenvolvimento intelectual, os mestres os aprovavam. Você vai continuar
agora não é o Beit Talmud, mas o Beit Midrash. Enquanto o Beit Talmud é o estudo em casa, o Beit Midrash é sala de estudo. Então, observe que há uma diferença. Enquanto em casa eles aprendiam na casa a lei, o alimento e o comportamento, a partir dos 12 anos, quando aprovado eras, eles iam para o Beit Midrash estudar em sala. E na sala é diferente. Eles iam indagar, consultar e buscar os pormenores dos versículos da lei, para daí para frente se tornar, preparar e se tornar mestre e formar novas gerações. Então era aqui que, quando aprovado era, os seus mestres davam-lhe o direito de escolher o doutor, o mestre que eles queriam se formar. Por exemplo, eles escolhiam o que queriam. Por quê? Teve mérito, teve intelectualidade, foram aprovados. Então, cada um escolhia, como Paulo escolheu a Gamaliel. A partir daqui, eles iam continuar estudando mais 15 anos. Com 15 anos, eles estavam de trás dos seus mestres, seguindo os mestres, aprendendo dia e noite com o mestre, não só o literal, mas o comportamental, a forma de falar, a forma de agir. Porque o intuito era, com 30 anos, se formarem mestre da lei de Moisés. Para quê? Porque com a passagem do seu mestre, com a vacância do seu mestre, com a ausência do seu mestre, os discípulos agora se tornavam para continuar acreditando, retendo, guardando o que aprendeu do seu mestre, até ele viver, até o fim da vida. Então, este era o objetivo. E como? Com 12 anos, eles começavam. Com 15, eles iam para diretamente o Beit Midrash. Por quê? É a data da puberdade. É a data da mutação do corpo humano. É a data de 12 a 15 anos, a 14, por aí. É o período que o corpo vai receber a mais fundamental transformação. Então é neste momento que, se quiser aplicar algo, se quiser aplicar uma cultura, nenhum homem, nenhuma mulher, esta é a data. Porque é a data da mutação, é a data da puberdade, é a data mais especial. Observem que quando Nabucodonosor trouxe cativo os filhos de Israel, já com a cultura judaica ou judia formada, ele sabia. Por isso que ele deu ordem. Porque já tinha gente formado. Ele não vai dizer que tragam os formados, os soldados. Mas não, jovem, inteligente, jovem, top. Para quê? Dentro deste período de idade. Porque se Nabucodonosor impregnasse neles, nesta idade, a cultura judaica, babilônica, caldeia, obviamente a cultura judia ia ficar para trás. Por isso que ele aproveita esta idade. Por quê? Veja que só Deus preservou aqueles 4 jovens. Se não fosse Deus, eles teriam contaminado e perdido a fé. Porque Deus veio intervir. Então veja como isto era importante. Então agora Israel tinha este objetivo. A cultura judaica era difícil arrancar de um judeu quando ele formado. Não havia outra coisa como até hoje o é. Difícil de tirar o judaísmo do radicalismo, do extremismo. Porque eles aprendem a guardar o que tem desde a infância. Então Israel crescia assim. Israel vivia assim. Israel andava assim. A ordem era guardar o que aprendeu. A esperança era guardar o que reteve. Era guardar o que estava retido. No caso, a lei. Com o passar do tempo, Israel perdeu e não guardou até o fim o que aprendeu. Veja que quando Deus fala para Daniel, tu, porém, vai até o fim. Porque quando Daniel apresenta-se, a fé do povo estava acabada. O costume do povo deteriorado. Depois do cativeiro, piorou. Porque Israel vai perder a sensibilidade. Israel vem ser dominado, vem perder as características pelo Império Grego Macedônio. Quando Alexandre o Grande,
ele vem e deteriora o bom comportamento, que já não era mais o mesmo dos hebreus. Então, quando o grego macedônio deteriora o comportamento dos moços, das moças, eles vão perdendo a aptidão maior pelo espiritual. Então, perdendo, vem os romanos. Quando os romanos entram, alguns anos antes de Cristo, eles pioram, porque eles vão atingir o contexto direcional, o sacerdócio. Então, enquanto os gregos colocam o desafio de tirar a cultura hebreia dos hebreus, os romanos politizam os hebreus. E agora não é mais contexto de chamada, de aprendizado no que era correto. Agora, o interesse era jogo de cintura. O interesse era se manter no cargo. O interesse era manter a tradição dos seus maus comportamentos. E com isso, a nova geração já não se interessava em guardar as promessas de Deus. Quebraram a aliança da circuncisão. Quebraram os princípios lógicos. Desafiaram a vinda do Filho de Deus. Eles não mais se comportavam como deveria se comportar. O projeto essencial de Deus. A ponto que os irmãos observam. Quando Herodes começou a reinar na Palestina, então, agora, os judeus não o aceitaram bem, mas lhe fizeram uma proposta: reconstrói o nosso templo, que é simples e humilde, e tu vai crescer. Então Herodes vai construir um templo chamado Templo de Herodes, reformando o templo de Zorobabel. E é suntuoso, é bonito. E agora tinha culto normal, no glamour, na beleza, porque o templo em Jerusalém era de saltar os olhos: ouro, prata, luxuosidade, intelectualidade, sacrifício, animais, culto, oração 3 vezes ao dia. Mas não tinha o essencial, a presença de Deus. Já não tinha mais a ação de Deus, o Espírito Santo, que não tinha lugar para habitar. A lei que foi dada em pedra já não era mais observada, só tradição. Então tinha culto. A nova geração intelectual, a nova geração de judeus estudiosa, a nova geração de judeus, os melhores mestres da história, os melhores professores, tinha oração 3 vezes ao dia, tinha culto coletivo todo sábado, mas nada acontecia. Entrava, matava animal, matava, derrubava sangue, se jejuava, mas entrava no culto e saía pior. Quem estava aleijado não podia entrar. Quem era gentil não podia adorar. Quem estava com algum defeito era escanteado. Ou seja, tinha culto, mas cada dia era pior. Não tinha lugar para Deus entrar. Tinha culto e ajuntamento, mas Deus não podia entrar. Aí Deus não aguenta mais. E diz: eu enviei profetas para os advertirem, e eles não me deram ouvidos. Vou enviar meu próprio filho, talvez sabendo eles que meu filho vai obedecer. Aí é neste período caótico espiritual, decadência moral, que Jesus vem. E a Bíblia diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Eles rejeitaram a Jesus, porque Jesus vai começar a pregar o seu evangelho. E enquanto Jesus vai pregar o seu evangelho, ele vai pregar para Israel, mas Israel rejeita e não aceita, porque o evangelho de Cristo se tornou escândalo para os judeus. Escândalo no original é pedra de tropeço. É pedra que alguém pode tropeçar no latim. E no português é aquilo que causa comoção negativa ou irritante. Então, o evangelho de Jesus vai contrariar o sistema, porque Atos está escrito que o sistema dominante do judaísmo não acreditava em ressurreição,
nem anjos, nem espírito. Então, o evangelho de Jesus contraria todo o contexto do judaísmo. Por quê? Porque para se tornar um discípulo de um mestre na ótica do judaísmo, ele tinha que ser bom de intelecto, ele tinha que ser bom de estudo, ele tinha que ser bom de oratória, ele tinha que ter um aval curricular de Jerusalém. Veja que isto era o comum, isso era o normal. Agora vem Jesus contrariando, porque os mestres de Jerusalém davam direito aos seus discípulos, aprovados sendo, de escolher. Por exemplo, aqui nós temos três mestres. Então, eles me aprovando, eu ia escolher deles quais eu queria ser discípulo. Eu ia escolher o melhor. Ou seja, porque eles viram em mim potencial. Então eu tinha o direito de escolher. Agora, quando eles rejeitam o evangelho de Cristo, Jesus Cristo, ele vai formar um grupo de seguidores para comportar a igreja futura ao contrário. Veja que nenhum tinha aprovação. Por isso que João registrou, capítulo 15, disse Jesus: vocês não escolheram a mim, mas fui eu que escolhi a vós e dei nome a vocês, para que vocês vão e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Olha para quem está ao teu lado e diga: você não merecia, você não tinha capacidade, mas foi você que ele escolheu, o ponto final. Agora rejeitado, veja que os próprios discípulos de Jesus foram formados na lei, no judaísmo. Então não era fácil colocar outra coisa dentro deles. Veja que a primeira visão que eles têm é que Jesus ia destronar o reino de Roma, o império, e ia reinar, libertar Jerusalém, literalmente falando. Os discípulos não tinham uma visão eterna de arrebatamento, de vida após a morte. Por quê? O judaísmo cortava isso. Então olhe que quando Jesus começa ensinando, e Jesus vai ensinando acerca de que eles deveriam esperar algo grande. Por isso que no contexto do até que eu venha, capítulo 19 de Lucas, Jesus conta uma parábola. Um certo rei foi convidado para ir ao império, para assumir e reinar a uma província. E este homem era nobre, porém não aceitaram. Então ele chamou seus servos e disse: eu vou me ausentar. E deu um recurso a cada um: produzam até que eu venha. Observem o contexto. Era Jesus dizendo, preparando os discípulos, que o reino de Deus não era para um piscar de olho ou um estralar de dedo. Então Jesus vai começar a pregar o evangelho de ressurreição, de vida eterna e de anjo. Por isso que quando ele começa a pregar o evangelho, ele contraria os pregadores de Jerusalém. Ele não começa pregando só conhecimento, ele começa cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando ele vai pregar a primeira mensagem poderosa em Nazaré, a mensagem, os mestres entregam os discípulos, ou seja, estavam lá. O assistente da sinagoga traz um livro. Jesus, o pregador, prega diferente, está no culto, dá oportunidade a ele e traz a ele o livro do profeta Isaías, capítulo 61. Ele abre e diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, ele me ungiu para abrir os olhos do cego, para pôr em liberdade quem está preso e anunciar o ano aceitável da salvação, o evangelho do Senhor e a sua vingança. Fechou o livro e gritou: hoje se cumpriu esta profecia aos ouvidos de vocês, a hora chegou. É expulso, vai para Cafarnaum e daí vai começar a pregar o evangelho. Qual era a diferença? Em Jerusalém estavam os bons, os anelados, os diplomados. E Jesus, com os semi-analfabetos, os leigos,
tudo para não dar certo. Mas Jesus vai pregar um evangelho de poder e de autoridade e de ressurreição. Aí em Jerusalém tinha culto direto, todo sábado. O povo matava boi, matava bode, matava pombo, dava oferta gorda. Tinha aí doutor intelectualizado, mas os cultos frios. Aí lá na Galileia, onde eles diziam, dali nunca vai sair alguém importante, nunca vai vir profeta, dali nunca vai sair ninguém cheio de Deus. Aí Jesus começa a pregar dali, e a Bíblia diz que Senhor, sem templo bonito, no meio da rua, na calçada de casa, na beira do caminho, ele pregava o evangelho. E quando ele pregava, quem estava doente era curado imediatamente. O cego voltava a enxergar, até morto voltava a viver, e o poder de Deus caía, e a esperança de uma nova vida era proposta. Ele prega, a notícia chega em Jerusalém. A notícia chega em Jerusalém. Apareceu um profeta na Galileia. Como é o nome dele? Jesus de Nazaré. Apareceu com 12 analfabetos. Mas ele está pregando um evangelho diferente. Enquanto vocês ensinam que não há ressurreição, não tem espírito, nem tem anjo, ele começou pregando que é cheio do espírito. Ele prega acerca de anjo e está pregando que tem ressurreição. Ele é a ressurreição, ele é a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Mas quanto eles têm? Quantos seguem? 12. Fica tranquilo, não é ameaça. Não demorou 2 meses. A notícia chega em Jerusalém. Já é uma multidão. Por onde ele passa está arrastando gente. E o pior é que o povo está desfazendo de vocês. Está dizendo que ele prega diferente de vocês. Vocês pregam e nada acontece. E ele prega com autoridade e com poder. E quando ele prega, o céu se abre. Aí ele vai formar a sua geração. Vai formar os seus discípulos. E ele não vai ensinar simplesmente na intelectualidade, mas no poder. A notícia chega no sistema e Jerusalém diz que tem que pará-lo. Aí para pará-lo, temos que provar se ele é mestre. E segundo alguns estudos acadêmicos dizem que Jesus, para cumprir a justiça, ele começou com 30 anos para seguir a lei, se formando em Alexandria. Quando ele começa o evangelho, ele é mestre por excelência, mesmo sendo autodidático. Então, vamos pará-lo, porque pela legalidade do judaísmo, pela legalidade judaica, só pode formar discípulo quem é mestre, quem tem diploma, quem tem certificado. Aí disseram, vamos provar se ele é mestre. Aí mandaram os peritos, os doutores da lei, para fazer pergunta ardilosa, para pegar ele em uma mentira ou num engano na lei. Aí chegavam ele com só gente top. Trouxeram uma moeda de César e disseram, mestre, só mestre, que é que tu dizes? De quem a gente pode pagar tributo a César como judeu? Ele olha e diz, gente, vocês erram, não conhecendo as escrituras. De quem é essa esfinge que está na moeda? É de César. Pronto, dá a César o que há de César, e a Deus o que é de Deus. César fica com a moeda, e Deus dá glória a ele, e Deus é glória a ele, e Deus é glória a ele. Desistiram. Aí agora os saduceus, que é a cúpula dominante, a diretoria, manda outros mais importantes ainda, acerca do tema central, ressurreição. Chegaram onde estava Jesus e disseram, mestre, a nossa lei diz, se eu me casar e eu morrer e não tiver filho, o meu irmão mais velho vai ficar com a minha esposa para lhe dar nome a mim e gerar filho. Então houve um caso na nossa lei. O primeiro casou, não deu filho. O segundo casou com a viúva, não deu filho, morreu. O terceiro até o 7º. Senhor,
Na ressurreição, de quem será a mulher? Hipócrita, porque vocês provam a mim. Vocês não conhecem as escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição não se há de casar, nem se dá em casamento. Vocês não pregam que o Deus de vocês é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então aprendam, Deus é Deus de vivo e não Deus de morto. Botaram o rabo entre as pernas e para casa foram. Não pararam. Aí agora só resta matá-lo. Porque matando ele, vai tirar o que os discípulos deles aprenderam. E vamos matá-lo de cruz. Porque Roma usava a cruz para punir os escravos que fugiam dos seus senhores e os revoltosos vencidos. Então disseram, vamos matá-lo. Porque matando ele, vamos fazer o seguinte: ninguém vai querer pregar e reter o que aprendeu dele. Ninguém vai querer guardar o que ele ensinou, porque vai morrer do mesmo jeito que ele morreu. Esta era a mensagem da cruz. Então Jesus ficou sabendo que eles procuravam ele para matar e não para prender. Aí vem o capítulo 13 de João. Quando o capítulo 13 de João chega, começa dizendo: sabendo Jesus que chegou a sua hora, reuniu os seus discípulos, falando igreja posterior, e vai ensiná-los acerca do comportamento na sua ausência. E vai ensiná-los no capítulo 13 do Evangelho, segundo escreveu João. Primeiro vai ensiná-los a humildade. Vocês querem ser grande, seja o menor. Vocês querem ser importante, lave os pés um do outro. E vai ensinando, vai ensinando, vai ensinando. Aí chega o ponto que Jesus diz: eu vou para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Então isso causou um problema na reunião do capítulo 13 de João. Porque os discípulos não entenderam. Eles com 3 anos não tinham aprendido sobre ressurreição, sobre vinda e ida e volta de Jesus. Aí o capítulo 13 entra em parafuso, porque a reunião, uns dizem: mas Senhor, para onde tu vai? Que a gente não pode ir, porque a visão deles ainda era terrestre e não celeste. Aí Jesus vai usar a cultura no capítulo 14. Capítulo 14 é cultural. Jesus vai falar do que eles entendiam, porque a cultura diz que eles viviam, e eu tenho amigos que vivem essa cultura e é verdadeira. Por exemplo, quando, exemplo, e o pastor André, eu tenho uma filha, ele tem um filho, ainda novo. Porém, na cultura, não é o meu filho que vai escolher a moça, é o pai da moça. No caso, o pai do noivo. Então, no caso, eu tenho a filha, judaicamente falando, ele tem um filho. Aí ele me conhece e diz: Genival, vamos fazer o seguinte, vamos nos entrelaçar em laços familiares. Como? Você tem um filho, eu tenho uma filha. Você quer comprometer o seu filho com a minha filha? Ele diz sim, fechado. Então, fechado o acordo. Então, mesmo sem a presença, porque muitos maridos só conhecem a moça no dia de levar o dote e no dia do matrimônio, quando ele vai voltar. Então, o que é que acontece? Agora, a minha responsabilidade e a minha família é cuidar da menina, para quando ela chegar na idade, estar pronta para o filho dele. E eu entrego ela pura. Então, a partir daqui, há um comprometimento. Aí, quando ele chega a uma certa idade, aí ele, que é o pai do moço, vai enviar o moço para minha casa, longe, em outra cidade, em outro estado. Por isso que você vai dizer, quando Jesus fala sobre ele e Israel, marido, mulher, noivo e noiva, ele diz: o pai me enviou a vós. Porque na cultura, quando ele enviava o filho dele para minha casa, ele já enviava ele pronto. Porque pagar o dote,
porque garanti, Israel rejeitou. Agora Deus vai fazer isso com quem não podia fazer, porque na cultura um judeu não podia casar com uma gentia, com uma pagã. Por isso que Paulo diz aos Romanos, capítulo 11, que nós fomos cortados do natural zambujeiro e contra a própria natureza vamos entrar. Ninguém queria, a lei não permitia, a tradição não permitia. Aí, quando o filho dele chegava na minha casa, ele chegava com um odre de vinho e um pacote cheio de prata ou de ouro, moeda, que era o dote que o pai enviou. Quando o menino chegava na minha casa, o filho dele, eu chamava a menina e dizia: filha, este é o seu futuro noivo. E você aceita? A menina estava conhecendo ele pela primeira vez, olhava e dizia: aceito, pai. Aí, aceito. Ele pegava o ouro, ele pegava a prata e dava a mim, que sou sogro, pagando pelos cuidados e ainda que eu ia ter com ela. Aí o que era que acontecia? Quando ela dizia assim, eu dava o dote a ele. E quando ele pegava o dote, aí o meu filho pegava o vinho e dava a moça. E a moça ia beber como o senhor bebendo a água. Quando ela bebia, ele ia cantando romance. Ele dizia, ou seja, era cultural: eu vou voltar. Olha, não fique triste o seu coração com a minha ausência. Creia no meu pai, acredite também em mim. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Eu vou, mas vou preparar lugar. E quando eu vou voltar outra vez. E quando eu vir, vou levar você para mim mesmo. Para onde eu estiver, você esteja comigo.